Amém? Amém? Então, mas vamos aqui agora para algumas armas que nós temos que enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã. Ela também está no terceiro capítulo, porque no capítulo 1 e 2 nós vemos a criação, Deus chamando a existência, criando todas as coisas, certo? Mas no capítulo 3 nós recebemos inicialmente de forma prévia a exposição do nosso adversário. Mas quando nós vamos olhar o que eles enfrentaram no Éden e como agiram, é bem semelhante ao que nós vivemos hoje. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Uma das coisas que o casal que originou a humanidade enfrentou, que nós enfrentamos de uma forma muito veemente, Gênesis capítulo 3, verso 6. Preste atenção. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Preste atenção, deixa o texto aí, por favor. Primeira coisa que eles enfrentaram como oposição, ainda é o que nós enfrentamos até hoje, e que tem derrubado muitos de nós: o desejo pelo proibido. Eva, a mulher, olha para uma árvore e se sente atraída por ela. Aquela árvore era um local proibido, mas ela se sente atraída por aquilo que é proibido. Esse não é um problema de Eva, esse é um problema que a humanidade enfrenta o tempo inteiro. Você vai ter que lidar com Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejando o proibido. Você vai ver reis perdendo seu reinado porque desejaram coisas que lhe eram proibidas. Quando nós olhamos para essa situação, ela ainda é o nosso inimigo hoje. Grande parte dos problemas que temos está condicionado no desejo que temos pelo proibido. Se nós entendermos isso, como vamos nos comportar mediante aquilo cujo qual Deus nos proibiu, isso define fracasso ou sucesso da nossa caminhada cristã. Muitos dizem que os desejos que eles nutrem pelo proibido são mais fortes do que eles, mas isso é mentira, porque a Bíblia diz que a tentação nunca será maior que o poder do escape. Então, se você quer dizer para mim que o seu desejo por sexo, por drogas, pelo que for que te separa de Deus, é mais forte do que o poder de Deus na sua vida, talvez simplesmente pelo distanciamento que você estabeleceu de Deus. Desejo pelo proibido. E muito pior do que é o desejo, é como as pessoas se comportam depois de descobertas. Acã, ele tem desejo pelo proibido, uma capa, o ciclo, as taças. Ele pega e esconde, porque o proibido precisa ser feito escondido. Pastor, como é que eu sei que alguma coisa é proibida? É simples, é só você olhar se existe luz para que ela seja exposta. Por que muitas pessoas escondem seu aparelho telefônico? Por que pessoas que deveriam oferecer acesso a todos, a seus, uma parte de seus dados? Eu entendo que tem informações de negócios, business, certo? Muitas pessoas, mas grande parte enfrenta problema por quê? Por causa do proibido. E se alguém faz algo proibido, é como Eva. Primeiro, olhando aqui, até mesmo para o Éden, apesar de nós olharmos inicialmente e ver apenas um casal,
as coisas ainda continuam do mesmo jeito. Todas as vezes que fazemos algo, ou que queremos algo, fazer algo de errado, o número de pessoas que temos para desabafar ou abrir o nosso coração é muito pequeno. Porque nós temos medo. Quantas vezes Noé viu seu filho Cã pelado, nu? Mas bastou o filho ver o pai uma vez nu e foi lá fora e contou para os outros. Hoje muitos de nós nos sentimos atraídos por situações proibidas. Que se tivéssemos alguém para desabafar, para orar por nós, ou para nos indicar muitas vezes um profissional, porque tem situação que ela é tão absurda, que precisa de um profissional para oferecer uma ferramenta que possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas não, elas vivem em looping de remorso e a mesma postura, sabe? Eu me masturbo, mas eu me arrependo, ou melhor, eu tenho remorso, eu olho para a pornografia, mas eu faço isso, mas o que eu tenho é isso, é um looping que sempre me devolve a prática anterior, cuja qual eu aparentemente não consigo me libertar. O que é isso? O desejo pelo proibido. É um inimigo que nós vamos ter que lutar basicamente o tempo inteiro. Segundo inimigo que nós vamos enfrentar e que eles enfrentaram, coloca aí o verso 10, ainda do capítulo 6. E ele disse: ouvi a voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Presta atenção, porque esse é um dos maiores adversários da humanidade: o medo. O medo. Com a chegada do pecado, o homem diz: eu ouvi a tua voz, e por que eu me escondi? Porque eu tive medo. Em algumas traduções, está escrito até assim, Deus perguntando para Adão: e quem te ensinou a ter medo? Porque não fui eu. Eu criei o mundo debaixo da fé, fazendo com que chame à existência as coisas como se elas já existissem. Estabeleço toda uma estrutura, e agora você vem dizer para mim que está com medo? E é isso aí. Eu estou com medo de sair, eu estou com medo da violência, eu estou com medo do dinheiro faltar, eu estou com medo de ser dizimista, eu estou com medo de casar, eu estou com medo de ter filhos, eu estou com medo de não arrumar emprego, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Nós vemos hoje como nunca o medo. Um dos nossos parentes e companheiros mais próximos. Você vai entrar num elevador, você entra, quando ele abre, alguém olha para você e define se vale a pena entrar no elevador que você está ou não. Com medo. Hoje muitas pessoas ainda vivem enfrentando os mesmos inimigos do Éden: o desejo pelo proibido, certo? O medo ainda é um dos nossos grandes adversários. Você quer outro? Coloca aí o versículo 7, volta um pouquinho. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Preste atenção, porque esse é um texto que nós precisamos ter muito cuidado quando olharmos para essa expressão nu. Porque se nós formos olhar isso, nós temos tribos indígenas e uma série de situações onde pessoas andam nuas e não tem nenhum tipo de constrangimento. Mas me parece que esse texto tem uma informação preciosa. É dizer que este casal cometeu um erro e vai tentar consertar por si mesmo, para tentar cobrir aquilo que tinham feito. E aqui representado na nudez, eles vão coser
eles vão fabricar, certo? Vão preparar alguma coisa que pudesse cobrir a sua nudez. Ou seja, o que nós aprendemos aqui, que é um erro grave, tentarmos resolver coisas cujas quais nós não temos poder. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de Jesus Cristo salva. Eu acredito que eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas. O que é isso? É fazer folhas de figueira para cobrir a própria nudez. É tentar resolver um problema que só Deus pode resolver, e eu vou te mostrar isso mais à frente, mas tentando resolver por si mesmo. Tem coisas que você é capaz de resolver, tem perdão que você é capaz de liberar, tem mágoa que você é capaz de equacionar, mas tem coisas que só o Espírito de Deus tira do seu coração. Tem coisas que só Deus pode fazer por você, e muitos cometem o erro de achar que são capazes de resolver todas as questões. Não, aquilo que você pode resolver, não faça corpo mole, resolva. Tem coisas que vai mudar seu casamento e que não é Deus que vai fazer, é sua decisão. Tem coisas que não vão mudar sua situação financeira, não é Deus que vai mudar, é a sua maneira de administrar, é a sua maneira de lidar com os recursos que chegam até você. Precisamos entender que esse ainda é um dos grandes problemas. Pessoas que tentam resolver tudo do seu próprio jeito. Ah, é? Você magoou sua mulher e agora você acha que ajoelhar lá e pedir perdão vai consertar tudo? Tenta, irmão. É isso. É dessa forma. Ah, então você fumou 20 anos da sua vida e agora você está com enfisema pulmonar, com câncer no pulmão, e agora você vem para a igreja e você vai dizer: "Ô Senhor, o Senhor me cura". Ele tem poder para curar, sim ou não? Mas se ele não curar, quem foi que causou o problema? Você mesmo. Nós temos que ter maturidade para entender erros que não precisamos cometer. Quando nós olhamos, é essa questão que muitas pessoas enfrentam. Ainda o desejo pelo proibido, o medo, certo? E ainda tem algo mais interessante para observarmos. Verso 12. Então, o que Adão vai dizer isso para quem, você sabe? Para quem? Para quem Adão vai dizer isso? Lê o texto primeiro. Para quem Adão vai falar? Olha como é que Adão é maneiro, o nosso ancestral. Olha que cara extraordinário. Lê para mim. O Adão acabou de botar a culpa dos seus problemas em duas pessoas. Primeiro em Deus, e segundo, na dona Eva. O que é isso, pastor? Isso é um adversário que nós enfrentamos há muito tempo. Omissão de responsabilidade. Por que você não tem dinheiro? Por causa do Bolsonaro. Por causa do Lula. A Dilma. Por quê? Por que você não casou? Porque está todo mundo virando gay. Por que pensa aí. A culpa, por que você divorciou? Porque a culpa era da sua mulher. Aquela praga, aquela peste, que o senhor não tolerava. Botar a culpa nos outros, gente. Eu aprendi uma coisa naquele gabinete. Se você só ouvir a versão do Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Eu já escutei a visão da Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo foi lá, eu achei que ele era Chapeuzinho Vermelho. Eu achei que tinha trocado. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de botar a culpa nos outros. Por que você não estuda? Por que você não trabalha? Isso aí. Por quê?
Você não estuda porque não tem colégio. Entendeu? Você não trabalha porque está muito difícil. Você não é alguém que vai fazer qualquer coisa. Você é alguém que não pode trabalhar para ganhar 2, 3 mil. Isso é uma miséria. Você é alguém que vem nesse mundo para ser um cientista. Você só esqueceu da inteligência. Deixou no seu ponto de partida. A omissão ainda é um problema. Gente, não dá para ser. Por isso que Davi é chamado. O dia que o Davi, deixa eu lembrar você aqui. Lembra que o Davi olhou a Batseba tomando banho? Chamou a Batseba, vem aqui Batseba, chega aí maneira. Então, passou o serão na Batseba. E aí Batseba engravidou. Porque Deus também não dá mole não. Pegou uma vez, parece, engravidou. Sabe o que ele fez com o marido da mulher que ele engravidou? Mandou matar. Quem é esse cara? O Davi da Bíblia. O do gigantinho. Acabei de acabar com a reputação dele para você. Tem policial aqui que ele já estava preso. Aí Deus mandou Natã. Olha que Deus foi Natã, nem foi Nagol. Deus foi lá Natã e falou: Natã, dá um pulinho lá na casa do Davi, que eu tenho umas paradas para resolver, uma resenha para resolver com ele. Você vai lá e vai falar com ele que ele adulterou e matou o cara. Davi foi, Natã falou: o cara vai me matar. Deus falou: não, conta uma historinha para ele. Aí o Natã chegou lá, contou uma historinha, né? E eu acho o maior barato, porque o Natã falou assim: olha Davi, deixa eu falar uma coisa com você, aqui no seu reino tem um homem que tem uma ovelhinha, e o outro tem 100, aí vem um viajante para comer na casa desse homem que tem 100 ovelhas. Davi, sabe o que ele fez? Pegou a ovelha do vizinho que tinha uma só, e comeu. Davi falou: o quê? Isso é um absurdo, um assinte. Quem é esse homem? Natã falou: tem espelho aí, irmão? Esse homem é? Aí Davi falou: ai, pequei. Ah, Frozinho, presta atenção. Quando ele descobriu que estava errado, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Salmo 51, ainda que os meus pecados, certo? O Senhor pode me dar um coração novo, uma vida nova. O cara se arrepende. Como é que nós vamos mudar de vida se o culpado não somos nós, é sempre os outros? É o seu pai que quer acordar você cedo. E cedo você não funciona, porque você só pega depois de meio-dia. Devia ser filho de príncipe em outra vida, se ela existisse. Não, te garanto que deve ter vivido mendigo em outra época. Responsabilidade. Quem é o maior responsável? Aliás, deixa eu falar uma coisa para nós que somos pentecostal. Quem é o maior profeta da nossa vida? Quem é o maior profeta da nossa vida? Fala assim: eu. Isso. Eu sou o maior profeta. Sou eu que mando mensagens para o futuro a respeito de mim mesmo. Com o quê? Com as decisões que eu tomo, com meus posicionamentos, com minha vida com Deus. O futuro está aguardando você fazer por Ele o que você nunca fez, para Ele te dar o que nunca te deu. Está na hora, gente, nós vivemos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Alguém parar para olhar para tu e diz: menino, tu deu sorte. Sorte é o esforço que o preguiçoso não quer fazer para alcançar o que deseja. E aí é só você ser bem sucedido. Nossa, Deus tem uma panela, e as 5 colheres, e as 5. Deus não gosta de mim não. Não, quem não gosta de você provavelmente é você mesmo. Aí o outro esse dia falou comigo assim: pastor, eu não concordo, porque olha só, tem gente que já nasce hoje, o pai dele pode dar um carro para ele, e outros levam a vida inteira para conseguir comprar um carro. É verdade ou não? É ou não é? Mas aí eu pergunto a você: o que o avô desse camarada fez, que hoje pode dar um carro para o filho? Talvez o que o seu avô não fez. Então, se você quer falar mal de Deus, se você quer falar mal de alguém, não fale dos outros nem de Deus, fale dos seus parentes. Meu avô era uma praga que não quis trabalhar, e hoje eu estou só. Mas quer botar a culpa em Deus. Nós precisamos levar a nossa vida, né, para um outro nível. E aqui
Um outro problema que nós temos que enfrentar, gravíssimo. O problema, ainda está no capítulo 4 só de Gênesis. Olha só, se não bastasse, deixa eu recapitular aqui para você não esquecer. O desejo, me ajude aí, o desejo, a tentativa de resolver sem Deus. O medo, a omissão, ainda tem um negócio que nós temos com uma facilidade tão grande. O que é? Inveja. Você tem? Menino, vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês não contam para ninguém. Esses dias estou eu olhando minha rede social, quando de repente passei assim no Instagram, numa pessoa, menino, mas ela tinha tanto comentário numa foto, aí eu botei numa minha. Comentário quase nenhum. Eu fiquei com a raiva. De quem? De quem? Isso me ajuda aí. Porque só eu que tenho inveja. Ninguém tem. A história do Caim e Abel ainda continua na nossa vida o tempo inteiro. É a gente medindo a nossa vida pela régua dos outros. Pare de ficar olhando o que está acontecendo na vida dos outros e trabalhe para as coisas acontecerem na sua vida. Eu estou falando para você, estava eu lá olhando. E esse movimento, até criança de 1 ano já está fazendo. Você entende? Inveja. Inveja. Lembra? Eu já contei isso aqui, já estou terminando já. Eu fui viajar. Eu não gosto de falar cidade porque é complicado. Né? Esse dia o Elvis veio aqui e falou que uma praia parecia um valão, que eu falei, quando ele aparecer lá, o nego vai matar ele. Eu fui numa cidade pregada do interior do Nordeste e teve um apagão na cidade. Não é, foi esse que teve agora no Amapá, Macapá, alguma coisa assim. Anteriormente, já tem um tempinho. E teve um apagão, e era no Nordeste. O Danilo Gentili fez uma brincadeira, dizendo lá no Nordeste já não tinha água. O pessoal queria matar ele lá quando eu fui. Perguntou até se eu conhecia. Eu falei, não ando com esse tipo de gente que fala essas coisas. Tive que me esquivar. Certo? Então tem que ter cuidado. Mas eu estava numa cidade dessa aí, e o cara falou comigo assim, pastor, você não quer andar na minha lancha? Eu nem estava muito afim, mas lá é quente. Pensa num lugar assim, que você anda na rua, parece que você vai encontrar o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Sabe? O pessoal de lá, se for para o inferno, vai pedir uma blusa de frio. Por isso que eu não posso falar a cidade. Eu falei, eu vou. Menino, o cara me botou numa lancha, mas pensa numa lancha. E mandou eu deitar-se na frente, eu deitei, parecia aqueles modelos. E o cara com aquela lancha, eu falei, Jesus do céu. Aí no final, quando ele parou a lancha, que eu achei que já tinha acabado, ele falou, você quer me dar uma volta no meu jet ski? Eu falei, que é isso, irmão? Eu falei, não sei andar nisso não. Ele falou, é fácil. E fui eu andar num tal de um jet, gente. Se você acha que dinheiro não é para você, anota o número da conta aí, para você depositar na minha. Porque eu fiquei fascinado com aquele jet ski. Mas fiquei. Aí no final eu falei para ele, rapaz, jet ski maneiro. Ele falou, compra um para tu, pastor. Eu falei, que é isso, rapaz? Esse troço é muito caro. Ele falou assim, que caro nada. Quando ele me falou o preço, eu falei, rapaz, negócio maneiro. Saí de lá com a ideia de comprar um jet ski. Cheguei em casa, fui contar para quem? Para a esposa. Certo? Não sei se contar ou pedir autorização. Contar é uma maneira masculina de defender o território. Falei para minha mulher, filha, eu vi um negócio super maneiro, que eu vou comprar para a gente. Fui eu que andei, já disse que era para nós. Já dá uma confusão danada, né? Ela falou o quê? Eu falei, um jet ski, menina. É extraordinário. E ela me fez uma pergunta que eu não tinha parado para pensar. Para nós andar onde, Cláudio? Eu falei, você sabe que eu não sei? Eu só queria ter. Porque na maioria das vezes nós queremos coisas que nós, na verdade, não, mas só porque os outros
ainda é um problema nosso. Está assim de gente endividada porque compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. E o culpado quem é? Satanás, devorador. Tem gente que está com o nome mais sujo que o do Satanás. Serasa. Você está rindo de quem? De mim? Mas você sabe o que é mais legal de tudo isso? É que apesar da inveja, da omissão de responsabilidade, do medo, da tentativa de resolver sozinho e dos desejos proibidos, por causa disso, lá no Éden, Deus expulsou o homem. Mas antes de expulsar, coloca o versículo 21, por favor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, fez o quê? E essa túnica era de quê? Era de quê? Isso. Para que Deus fizesse isso, ou para que isso acontecesse, o que teve que acontecer? Um sacrifício. Para que as coisas fossem corrigidas, Deus vai tirar o homem do Éden, sim ou não? Mas vai dar uma proteção para ele. Aquilo que ele tentou fazer com as folhas, Deus vai fazer com a morte de alguém. Na verdade, na tipologia, quando nós estudamos isso, aqui nós temos um tipo de Cristo. Alguém morrendo para oferecer uma cobertura, né? Ou alguém inocente morrendo para que alguém fosse perdoado. Por quê? Por causa do verso 23. Olha o que diz o texto agora. Depois de fazer as túnicas, o Senhor Deus, pois, o lançou fora para lavrar a terra de que fora. Preste atenção, o homem precisava ser expulso, porque Deus é justo. Justo. E Deus expulsa o homem, põe o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da... Preste atenção, o homem foi expulso, porém vestido. Ou seja, com sangue sendo derramado para que ele pudesse ser coberto numa postura do Velho Testamento, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. Só que se Deus é justo, o pecado entrou por quem? Quem deu margem ao pecado? Adão. Sim ou não? Sim, eu tenho uma palavra que eu falo que para mim foi um erro de comunicação. Quando Eva está conversando com o Satanás, é fácil descobrir que ela não entende do que está falando. As informações que Adão deu a Eva, no que diz respeito a que ele recebeu, não eram fidedignas. É fácil notar que Eva não sabe o que ela está conversando, ou o que ela está defendendo, o que ela está afirmando para Satanás. Por isso, ela acaba perdendo a batalha. Quando nós olhamos para esse momento, o que nós vemos? Por um homem, ou seja, por Adão, o pecado entra no mundo. E Romanos 5,19, se a justiça vai acontecer, ela tem que ser desse jeito. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão. Por isso, Jesus não pôde usar nenhum de seus poderes para coibir o pecado e a pressão que a desobediência exercia sobre ele na carne. Porque se o pecado entra por um homem, e Deus é justo, esse homem que veio tirar tem que ter a mesma capacidade mental, o mesmo poder que esse que permitiu a entrada, senão não há justiça. Só que Apocalipse diz uma coisa e eu termino aqui. Apocalipse 2:7. Por causa deste homem
certo? Ou da obediência deste homem, nós podemos fazer parte ou trazer esse texto para a nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que não é ao que empatar, não é ao que perder, não é ao que fazer corpo mole, é apenas para uma classe. E qual é a classe? O dos vencer. Ao que vencer, vai comer no meio a árvore que hoje está guardada por uma espada inflamada. Por causa de Adão, perdemos o direito, mas em Cristo recebemos novamente a oportunidade. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa palavra no seu coração, porque eu sei que a Bíblia me diz que quando eu prego, pessoas que me ouvem recebem como um solo à beira do caminho, outros recebem como um solo com pedras, outros recebem com um solo de espinhos e outros recebem em terra boa. Se eu usar isso por proporção, o que a Bíblia está dizendo na parábola do semeador é que quando eu lanço uma semente, apenas 25% dela será proveitosa inicialmente. Pessoas espinhosas ou com espinhos terão que ter, ao longo da caminhada, os cuidados da igreja, o nosso cuidado, para que elas possam, esses espinhos sejam removidos, as pedras, ou esse solo compacto, onde acaba o culto, você vai embora e as suas preocupações tiraram sua atenção, o seu celular tirou sua atenção, o amigo que está do seu lado tirou a sua atenção. Nós lidamos com tudo isso. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Por quê? Porque o diabo tem filhos. Por quê? Porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas nós recebemos de Cristo e em Cristo o poder para vencer. Só que ele é opcional. A mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. A vitória é para todos, mas não é para todo mundo. Porque todos ouvem, mas nem todo mundo recebe e toma o posicionamento. Que esse seja um ano de recomeço para você e para a sua história em todos os segmentos. Eu queria que você ficasse de pé. Agora quero alguém no teclado aqui, por favor. Faltam 4 minutos, a gente termina 9h30 em ponto. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Talvez você já tenha um tempo que tem nos visitado, observado de perto o nosso comportamento, a nossa liturgia, a maneira com que nós tratamos as coisas. Ou talvez você entrou aqui pela primeira vez e hoje você deseja reassumir um compromisso com Cristo, mas uma caminhada diferente, onde você será capaz de se comprometer com aquilo que quer, ao invés de diminuir suas expectativas, você vai aumentar suas responsabilidades. E em nome de Jesus, quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas se nessa noite você quer voltar para Jesus, ou recebê-lo pela primeira vez, só se você assim desejar, levante a sua mão neste momento, eu quero orar por você. Tem uma pessoa ali, tem outra aqui, tem outra lá atrás. Faz o seguinte, me deixa orar por você. Aliás, eu vou pedir o Eliezer, o pastor Eliezer está aqui, ele vai ungir você. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente, só para que nós possamos orar. Você só vai receber um toque do pastor.
Isso, vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui. Isso. Em nome de Jesus. Isso, tem um casal aqui. Glória a Deus. Isso, chega para cá um pouquinho, só mantenha a distância aqui. Pode vir para cá, se essa é a sua noite, se Deus está te chamando. Isso. Depois eu só vou pedir um favor de vocês. Eu tenho ali no cantinho, o pastor Renato está ali, e eu queria só que vocês passassem numa sala, porque eu queria que ele pegasse o telefone de vocês, para que eu pudesse ligar para vocês, ok? Agora nos próximos dias, tá bom? É só por isso. Então quando acabar aqui, você dá um pulinho ali, ele vai levar vocês numa salinha, é rapidinho. Tem mais alguém? Ainda dá tempo para você. Todos os recursos deste mundo não são suficientes para comprar sua alma. Recomece, mas recomece de uma forma diferente, com muita fé, com muita dedicação, mas sem a religiosidade que muitas vezes te afastou daquilo que você pretendia alcançar. Estenda suas mãos para cá, igreja. Eliezer, ora ao Senhor, agradecendo por essas vidas. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela sua palavra que falou muito ao nosso coração, mas também nós rendemos louvores ao Senhor por essas vidas que estão diante do altar do Senhor, assumindo uma posição com o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor escreve o nome delas no livro da vida. Nós te pedimos que teu Espírito Santo ajude elas nessa nova jornada. Nós estamos começando esse ano e nós vamos começar esse ano com fé, com confiança, com esperança no Senhor. Pai, um novo tempo começa na vida dessas pessoas. Toda ação do diabo seja paralisada, aniquilada pelo poder do nome de Jesus, e que nós como igreja, Pai, nós vamos amar, nós vamos ajudar, nós vamos abraçar, nós vamos suportar, Pai, no nome de Jesus. Pai, ser com essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça um favor, só acompanhe eles ali. Dá um pulinho ali numa salinha rapidinho, só para pegar o nome. Pode pegar a bolsa, alguma coisa na cadeira, quem deixou. Se deixou alguma coisa, tá bom? Pode pegar, porque nós já vamos encerrar aqui. Isso. Você foi abençoado? Amém? Isso. Então no domingo, seja conosco. 18 e 20 horas, escolha um dos dois horários e venha participar conosco. Feche seus olhos. Senhor, leva-nos aos nossos lares, guardados por tuas mãos poderosas. Nós estamos no meio da semana e cremos, ó Deus, que o Senhor ainda tem maravilhas e coisas extraordinárias para fazer, porque o Senhor é misericordioso e bom. Leva-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus será para com todo o povo do Senhor. E todos digam: que Deus te abençoe.